Terceira parte da nossa ficha teórica. Agora vamos calcular as constantes de equilíbrio, só que em função das pressões parciais. 13ª questão. No dada temperatura, as pressões parciais de cada componente da reação no equilíbrio valem respectivamente 0,8, 2 e 1 atm. Qual o valor dessa constante de equilíbrio? Então, novamente, vamos reescrever a constante de equilíbrio, só que agora em função das pressões. Então basta pegar a pressão parcial de cada componente, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, e sempre lembrando que é produto sobre reagente. Então fica a pressão parcial do monóxido elevado ao quadrado sobre a multiplicação entre as pressões parciais do gás nitrogênio e o gás oxigênio. Como o coeficiente estequiométrico deles é 1, então não tem nenhuma potência aqui nos denominadores. Aqui basta jogar os valores. Aí eu vou ficar com 1 sobre 0,8 vezes 2. Calculando, você vai obter que essa constante é de 0,625. Alternativa D. Opa, desculpa. Alternativa E. Décima quarta questão. Bicarbonato de sódio é usado como fermento químico porque se decompõe termicamente, formando gás carbônico de acordo com a reação apresentada pela equação química. Aí na letra A ele quer que nós escrevemos a expressão para a constante de equilíbrio dessa reação. Note que sólido, eles não vão entrar no cálculo da nossa constante de equilíbrio. Então, a expressão para a nossa constante de equilíbrio vai ser igual a concentração do gás carbônico vezes a concentração da água. Então, na letra B, ele fala que a constante de equilíbrio expressa em termos de pressões parciais. Então, a constante de equilíbrio para essa expressão em função das pressões parciais vai ser pressão do CO2 vezes a pressão da água. Ele fala que isso é igual a 0,25. Calcule as pressões parciais do gás carbônico e da água quando o equilíbrio foi estabelecido nessa temperatura. Então aqui basicamente nós sabemos que a proporção entre o gás carbônico e da água é de 1 para 1. Ou seja, a pressão parcial do gás carbônico vai ser igual à pressão parcial da água. Então simplesmente podemos escrever isso aqui como sendo x vezes x igual a 0,25. Ou seja, x ao quadrado é igual a 0,25. Ou seja, o valor de x é igual a 0,25.
atm. Ou seja, a pressão parcial do CO2 é igual à pressão parcial ao da água, é igual a 0,5. As concentrações é o que ele quer saber. Para isso, temos que nos lembrar que a relação entre Kc e Kp é Kp é igual a Kc vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura desse sistema em graus Kelvin, elevado à diferença da soma dos coeficientes estequiométricos. Só para relembrar, o que é esse ΔN? Esse ΔN, eu vou somar todos os coeficientes estequiométricos que estejam dos compostos que estejam envolvidos na reação. Cuidado nisso. Então vai ficar 2 menos, aí 2 mais 1, 3. Então ΔN é igual a menos 1. Então vamos lá. Reescrevendo essa expressão, eu vou ficar com Kc, que é quem eu quero, é igual a Kp sobre R vezes T elevado a ΔN. Agora, colocando os devidos valores, eu vou ficar com 2,8 vezes 10 a segunda sobre a constante dos gases ideais, que é 0,082, para essas unidades que ele está nos dando, vezes a temperatura que ele fala aqui, ó, que é 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira a gente sabe que é 1000 elevado a menos 1. Quando resolverem isso aqui, vocês vão obter um valor aproximado de 2,3 vezes 10 elevado a 4. Ou seja, a alternativa é que está marcada aqui. Questão 16. Os dióxidos de nitrogênio desempenham um papel-chave na formação do smog fotoquímico. A queima do combustível e da temperatura é a principal fonte do óxido de nitrogênio. Quantidades detectáveis desses óxidos nítricos são produzidos pela reação em equilíbrio. Temos aqui a reação. Aí ele fala: supondo o sistema em equilíbrio e que, numa determinada temperatura, as pressões parciais dos gases em equilíbrio, então já está em equilíbrio, sempre quando está em equilíbrio é mais fácil para nós, são essas daqui. Então ele quer saber qual é o valor da constante de equilíbrio. Então simplesmente eu tenho que a constante de equilíbrio em função da pressão para essa reação seria a pressão parcial do monóxido elevado ao quadrado dividido pela pressão parcial do gás nitrogênio vezes a pressão parcial do gás oxigênio. Colocando os devidos valores que ele nos informa, é só colocar 0,1 elevado ao quadrado sobre 0,2 vezes
0,01. Resolvendo isso aqui, a gente vai obter que o valor dessa constante vai ser 5. Décima certa questão e última para nossa bateria de exercícios. Então, quando o fosfogênio é aquecido, estabelece-se o seguinte equilíbrio. O gráfico mostra as pressões espaciais desses compostos em função da temperatura a 720 Kelvin. Aí na letra A, sem calcular a constante de equilíbrio, faça um gráfico traçando e identificando as curvas análogas às apresentadas no caso em que se parte de uma mistura equimolar de CO e Cl2 e atinge o equilíbrio a 720 Kelvin, sabendo que a pressão total inicial é igual a 2. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção nesse gráfico aqui, o que acontece? Como essa reação vai ser feita à mesma temperatura, a 720 Kelvin, independente de quem seja o reagente ou quem seja o produto, de quem esteja sendo iniciado ou como termina a reação, sempre eu vou ter que ter a pressão parcial, a pressão parcial desse cloreto maior do que a pressão parcial desses dois aqui, do gás cloro e do monóxido. Okay? Então vamos lá. Se eu fizer aqui o gráfico, certo? Se eu fizer o gráfico, mesma coisa da pressão parcial, da pressão em função do tempo. O que é que vai acontecer? Nesse gráfico aqui, quem era o meu reagente? Era esse cloreto, que com o tempo ele diminuiu. Agora, para esse novo gráfico, o meu reagente vai ser os outros dois compostos, o gás cloro e o monóxido. Então, com o tempo, eles vão diminuir. E agora, o meu produto vai ser justamente o cloreto. Com o tempo ele vai fazer o que? Ele vai aumentar até chegar ao equilíbrio. Como é realizado a mesma temperatura, então essa proporção aqui ela vai se manter. Ok? Então, se ele diz que as pressões parciais iniciais no sistema é de 2, certo? Então quer dizer que aqui a minha pressão inicial, de onde eu inicio, vai ser de 1. Porque vai ser 1 atm do monóxido e 1 atm do gás cloro. Ok? E aqui eu estou partindo de onde? Eu estou partindo do zero. Então, basicamente, esse aí seria o meu gráfico. Na letra B, descreva a equação da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. No caso da minha primeira equação, né? Ele quer saber qual é o valor dessa constante de equilíbrio. Vamos lá. Primeiro, escrevendo essa equação parcial, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a constante de equilíbrio em função das pressões parciais vai ser igual à concentração dos meus produtos sobre as pressões parciais do reagente. Simples, né? Então aqui. Aqui. Um apanhado geral aqui, a gente pode dizer que basicamente a concentração
desse cloreto aqui vai ser de aproximadamente 6,5. Vai ser 6,5, 0,65. Né? E desses outros dois aqui seria de aproximadamente 3, 0,35. Resolvendo isso aqui, você vai obter o valor de aproximadamente 0,19. Assim, acabamos os nossos cálculos das constantes de equilíbrio. E no próxima aula, caso seja necessária a gravação de um próximo vídeo, nós iremos falar sobre deslocamento do equilíbrio químico. Até a próxima!